Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje vamos falar de um tema muito importante, mas antes eu queria só agradecer a cada um por acompanhar essa série, essa temporada que está com o título geral, O Mistério da Profecia. É algo realmente maravilhoso que toca profundamente o nosso coração e abre a nossa mente para compreender melhor o plano de Deus para salvar cada um de nós. Um abraço para você que acompanha o Arena e recebe as nossas caravanas em todos os cantos desse país. Que Deus abençoe cada um, a sua família também, especialmente no programa de hoje. Bom, hoje nós queremos chamar a sua atenção para algumas perguntas interessantes. Nós temos insistido nos programas passados o porquê Jesus morreu na cruz. Hoje nós queremos tirar algumas dúvidas. Por exemplo, por que Jesus curou uma pessoa, mas não curou todas? Por que ele curou um leproso, 2 leprosos, 10 leprosos, mas não curou todos? Por que ele curou um paralítico, mas não curou todos? Ele ressuscitou uma pessoa, outra aqui, outra lá, mas não ressuscitou todo mundo? Qual a razão disso? Por quê? Então, nós queremos agora, no programa de hoje, responder estas perguntas e perguntas até de programas anteriores que talvez despertaram em você outros questionamentos. E hoje nós queremos analisar esses detalhes. O que de fato aconteceu na cruz do Calvário? O que de fato aconteceu ali? Essa é a pergunta. E nós queremos hoje analisar esse tema. Então o tema de hoje é a vida que traz paz e esperança. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, a vida que traz esperança e também traz paz, obviamente. E antes eu gostaria só de chamar a sua atenção para as redes sociais. Nós estamos nas principais redes sociais. É só você colocar @ Arena do Futuro e aí você entra no Twitter, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Vai lá e acompanhe a gente, divulgue o Arena e torne-se um parceiro do Arena na divulgação da mensagem da Palavra de Deus. Também nós temos um canal no YouTube que leva o meu nome, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Esse canal é para você ter acesso a todos os estudos bíblicos, as séries todas que nós já fizemos, totalmente de graça, para você assistir, baixar, enviar, copiar, fazer o que você quiser para evangelismo. É tudo de graça, a gente não vende nada, é tudo de graça para você e para sua família, tá bom? youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Como você já sabe, a série que estamos apresentando nessa temporada é baseada no livro do pastor Mark Finley. É esse daqui, O Mistério da Profecia. Esse livro é poderoso, é um guia de estudos bíblicos. Você precisa conhecê-lo e tê-lo também, ok? No tema de hoje, nós vamos considerar alguns assuntos ou alguns detalhes de um assunto muito importante. Eu quero mostrar para você aqui algumas citações do tema de hoje. Por exemplo, aqui na página 81, nós temos uma citação interessante que diz: as descobertas arqueológicas no Oriente Médio já nomearam quase 100 pessoas e lugares mencionados na Bíblia. Ou seja, a arqueologia ajuda a entender a Bíblia e a confirmar a palavra de Deus. Aqui na página 82 tem uma outra citação que fala: Jesus Cristo é divino e sua oferta de vida eterna é real. Olha que bonito, a oferta de vida eterna é real. Olha o que diz na página 87. Jesus expôs um maravilhoso sistema de ética, mas ele é muito mais que um filósofo ético, entendeu?
Vamos a mais uma citação na página 88. A fé que se apossa de Jesus Cristo e liberta você, eu, qualquer pessoa que crê, e nos envolve no compromisso. Uau, bonito, né? Vamos a mais uma citação aqui, bastante importante. Página 90, fala assim: ninguém, somente Jesus, pode verdadeiramente libertar os cativos. Somente Ele pode nos dar uma esperança e um futuro. Tremendo, né? Eu realmente faço questão de ler essas citações para ajudar a abrir um pouco mais o assunto, certo? Já estamos preparados para o tema de hoje, e aqui eu tenho nas minhas mãos a Bíblia Sagrada. Hoje vamos saber sobre essa vida que traz esperança, sobre Jesus, o seu sacrifício, sobre o que aconteceu na cruz. Vamos analisar. Às vezes, a gente para um pouquinho para pensar e a gente questiona algumas coisas. Por exemplo, Jesus é criado, é criatura ou é criador? E na cruz, Jesus era homem ou era Deus? Quando esteve na terra, ele era homem ou era Deus? Como funciona isso? E o que aconteceu de fato na cruz do Calvário? Bom, a palavra de Deus começa assim, João 3,16. Esse é um verso importantíssimo. Alguns dizem que é o verso áureo da Bíblia. Está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto mostra que Deus nos amou de tal maneira. Esse tal é porque não tem limites e não tem como você entender o grandioso amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. E Jesus veio dentro desse contexto do amor, certo? Outra coisa importante, o pecado entrou em nossa vida. O salário do pecado é a morte, morte eterna. E para que você e eu não morrêssemos eternamente, Jesus veio para morrer em nosso lugar. Ele na cruz tomou o meu lugar e o seu e morreu em nosso lugar, nos dando assim a possibilidade da vida eterna. Eu falo possibilidade porque depende agora de aceitarmos ou não, certo? Mas tem um texto aqui em Miqueias, no livro de Miqueias, no capítulo 5 e o verso 2, que vale a pena a gente parar um pouquinho para analisar. Veja só o que diz Miqueias, capítulo 5, verso 2. Anota aí esse texto, porque vale a pena. Miqueias é um livro pequenininho, faz parte do Antigo Testamento, capítulo 5, verso 2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse texto mostra que Jesus, ele tem a sua origem, é desde os dias da eternidade. Em outras palavras, Jesus é eterno. Amém? Jesus não é criado, ele é criador, ele é eterno. E aqui também diz onde Jesus nasceria aqui na terra. Ele nasceria em Belém. Bom, se ele é eterno, como é que ele vai nascer? É o seguinte, Jesus é Deus e como Deus ele é eterno, mas para nos salvar ele se tornou homem, e para se tornar homem ele teve que vir aqui e nascer aqui. Então esse é um mistério do amor de Deus. Jesus deixa o céu, vem aqui, entra no ventre de Maria e nasce como nascem os bebês. Então esse nascimento seria na cidade de Belém. E o profeta Miqueias, 600 a 700 anos antes, ele anunciava que Jesus nasceria em Belém. Mas ele também diz claramente aqui que Jesus nasceria em Belém, mas que a origem dele é desde os dias da eternidade. Para ficar bem claro que Jesus nasceu como homem, mas como Deus, ele é eterno. Está bem? Ou seja, ele não foi criado por ninguém. Ele é Deus Todo-Poderoso. Que texto tremendo, né? É um texto profético esse. Mas tem outros textos que fazem parte da profecia e que nos ajuda a entender esse mistério impressionante. Veja o que diz aqui, por exemplo, Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14.
fala exatamente a profecia messiânica de como Jesus viria a essa terra. Miqueias fala da cidade onde ele nasceria e fala das suas origens, que são desde a eternidade. Mas aqui em Isaías 7,14, nós lemos assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui chega a dizer claramente que Jesus nasceria de uma virgem. Veja, Miqueias fala a cidade e fala que Jesus é eterno. Aqui fala que Jesus nasceria de uma virgem e que o seu nome seria Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Olha quanta coisa bonita, quanta revelação extraordinária, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus continua. Veja, por exemplo, Isaías 9. Isaías 9, aqui mesmo, vamos considerar o versículo 6. 9:6. Fala assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha quantas coisas incríveis a Bíblia fala sobre Jesus. E tudo isso foi escrito 600 a 700 anos antes de Cristo, antes dele nascer de Maria. E aqui já dizia que ele nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, que ele é eterno. E aqui diz, aqui no verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E agora veja, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele governaria tudo. E diz assim, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha que lindo. Deus Forte. Amém. Pai da Eternidade. Olha a expressão, Pai da Eternidade. Bom, a eternidade você não consegue mensurar, porque é uma coisa eterna. E fala, ele é o pai disso. Para ele ser o pai da eternidade, ele é mais do que a eternidade. Não é mesmo? E finalmente diz, e príncipe da paz. Tudo isso se refere a Jesus. E Jesus veio a essa terra justamente para se tornar homem e morrer na cruz. Ele veio para morrer na cruz, por uma razão muito importante. Lembre-se que o salário do pecado é a morte, não é? A morte eterna. E para que você e eu não morrêssemos eternamente, Jesus veio morrer em nosso lugar. Na cruz do Calvário aconteceu o que exatamente? Agora vamos responder aquelas perguntas que eu fiz no início e que fiz em programas anteriores. O que aconteceu na cruz? Se você falar assim, Jesus na cruz salvou a humanidade, a resposta está certa. Se você falar assim, na cruz Jesus me salvou, também está certa a resposta. O que aconteceu na cruz? A salvação da humanidade. Também está certa a resposta. Mas, se você usar esta resposta e essas expressões para falar com pessoas que não creem na Bíblia ou com pessoas que não aceitam o cristianismo, elas vão ficar confusas. Sabe por quê? Porque você vai dizer assim, olha, Jesus na cruz salvou a humanidade. A pessoa que não tem o conhecimento, ela vai perguntar assim, mas salvou do quê? Se eu continuo doente, se a minha família tem problemas, se eu continuo desempregado, se eu tenho dívidas, se esse mundo é mau, se existe uma série de problemas. Ou seja, que salvação foi essa que ele fez na cruz que não resolveu nada? Salvou do quê? Como? Se o mundo vai de mal a pior. Então as pessoas que não estudam a Bíblia e não entendem esse assunto, elas também não vão entender quando você falar que Jesus na cruz salvou a humanidade. Embora a sua resposta esteja certa, mas eu queria te dar uma outra forma para você responder a mesma coisa usando uma linguagem diferente. Presta atenção que eu vou te passar algumas ideias bastante curiosas e esclarecedoras. Para entender melhor esse assunto, você tem que pensar, vou te apresentar uma ideia paralela para você entender o todo. Vamos imaginar um sequestro. Pensa num sequestro. O sequestro é assim. O sequestrador sequestra uma pessoa e depois essa pessoa fica sob os seus poderes e essa pessoa, o sequestrador, pede um dinheiro, um resgate. A família muitas vezes faz um esforço, reúne o dinheiro, paga o resgate e aí então o sequestrador libera ou liberta o que estava sequestrado e essa pessoa fica livre e volta para casa. Quando chega em casa a família está feliz, faz uma festa e tal, certo? Agora traz essa ideia para o plano da salvação. O nosso planeta foi sequestrado. Nós fomos sequestrados. E o sequestrador maior é Satanás. Ele é o sequestrador.
sequestrou cada um de nós e o planeta. E agora Jesus veio para, na cruz, pagar o resgate. O que aconteceu então na cruz? O pagamento do resgate. Quando Jesus morre na cruz e diz, está consumado, e derrama o seu sangue e morre, ele está pagando o resgate. Quanto que ele pagou pelo resgate da sua vida e da minha vida? Ele pagou derramando o sangue dele, morrendo por nós. A morte de Cristo foi o pagamento do nosso resgate. Foi isso que aconteceu na cruz. E aí Jesus é sepultado, ao terceiro dia ressuscita e volta para o céu. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador pessoal, a pessoa tem aí a possibilidade, se ela quiser, de sair do cativeiro. Quando você aceita Jesus, você pode sair do cativeiro, você sai do cativeiro. Porque quando Cristo morre na cruz, ele abre a porta do cativeiro, ele derrota o sequestrador, ele vence a batalha, ele abre as portas para você, e agora você tem que decidir sair do cativeiro. Foi isso que aconteceu na cruz, entendeu? E quando a gente aceita Jesus como Salvador e sai do cativeiro, a gente começa uma caminhada de volta para casa. Toda pessoa que aceitou Jesus como Salvador, então saiu do cativeiro e começa uma caminhada de volta para casa. A nossa casa não é aqui. O seu lar verdadeiro não é aqui. O nosso lar, a nossa casa, é no reino de Deus. Então nós estamos caminhando de volta para casa, estamos caminhando para o reino de Deus. E Jesus, que morreu por nós, ele está voltando para nos buscar. Então veja, o filho liberto do cativeiro, liberto do sequestro, está caminhando de volta para casa. E o pai está vindo buscar esse filho. E o encontro, de acordo com a Bíblia, vai ser nos ares, no meio do caminho. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Percebeu? O encontro nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Notou? Então o encontro vai ser nos ares. Nós aceitamos Jesus, saímos do cativeiro e estamos indo de volta para casa. Jesus está vindo nos buscar e o encontro vai ser nos ares. Isso é maravilhoso, não é? Louvado seja o nome do Senhor por essa grande revelação, por esse mistério revelado na sua palavra. Amém. Agora vem aquela outra pergunta para que a gente possa tirar as suas dúvidas. A pergunta é: por que Jesus curou um e não curou o outro? Ressuscitou um, mas não ressuscitou o outro. Por quê? Tem algum significado? Claro, deve ter, né? Isso não foi por acaso. A verdade é o seguinte: Jesus, quando veio a primeira vez aqui, ele não veio para curar a humanidade e resolver todos os problemas físicos da humanidade. Não. Porque se Jesus viesse e fosse curar todo mundo, ele poderia fazer isso, se ele quisesse, ele poderia curar todos os enfermos do planeta. Só que, de que adianta curar o físico das pessoas, se a pessoa continua sendo pecadora, continua com a natureza pecaminosa? Imagina uma pessoa 100% saudável, porém pecadora. Ela vai ter mais saúde para pecar. Então, esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era curar a doença na sua raiz. E qual é a doença na sua raiz? É o pecado. E a maneira de curar o pecado era através da morte de Cristo na cruz. Quando ele morre na cruz, ele dá a cura para o pecado, entendeu? Não para a parte exterior do corpo, mas para o pecado. Ele nos curou, ele resolveu o problema do pecado. Por isso que ele morreu na cruz. Agora, por que ele então não cura todo mundo? Porque esse não era o propósito dele. O propósito dele era salvar as pessoas, salvar da morte eterna, salvar do pecado. Por isso, ao invés de curar todos os enfermos, ele morre na cruz e resolve o problema mais grave, a base do problema, definitivamente. Entendeu? E se Jesus, ao curar as pessoas, ao curar cada pessoa que a Bíblia menciona, e outras que a Bíblia não menciona, se Jesus
curava um aqui, curava outro ali, curava outro lá, Jesus então estava passando um recado para toda a humanidade. Eu vou ajudar você a entender. Quando ele curou o paralítico do tanque de Betesda, ele estava dizendo assim, está vendo? No reino de meu Pai não haverá mais paralíticos. Quando ele curou o cego, ele estava dizendo assim, está vendo? No reino de meu Pai não haverá mais cegueira. Quando ele curou o leproso, ele estava dizendo assim, no reino de meu Pai não haverá mais lepra. Quando ele ressuscita uma pessoa, ele está dizendo assim, a morte não vai existir mais. Cada cura que ele fazia, ele estava dando uma mensagem, dizendo assim, no reino de meu Pai nunca mais haverá doença, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá lágrima e nunca mais haverá morte. Por isso que Jesus curou algumas pessoas, dando uma demonstração, uma amostra grátis de como vai ser o reino de Deus. Entendeu? E se ele curasse todo mundo, fisicamente, e não morresse na cruz, seria uma tragédia. Fato é que a morte dele na cruz é que resolveu definitivamente o problema. Porque hoje eu posso ter uma dor na perna, eu posso ter uma enfermidade e eu posso morrer a primeira morte. Mas se eu aceitar Jesus como Salvador, eu terei a vida eterna. Eu ressuscitarei naquele dia e terei a vida eterna, e aí sim eu serei perfeito fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, 100% perfeito. Não somente eu, mas você e todo aquele que o aceita como Salvador pessoal. Amém e louvado seja o nome de Jesus. Você percebe como as coisas são extraordinárias? Você percebe como que a palavra de Deus é clara? Você percebe como Deus tem algo claro, profundo para cada um de nós? Ou seja, a vida que traz esperança é a vida de Jesus. Foi o sacrifício na cruz, foi a ressurreição, foi o que Ele fez por nós naquele dia, naquela sexta-feira à tarde. Isso sim trouxe vida, trouxe paz, trouxe esperança para cada um de nós. Aí sim você entende João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Jesus foi muito doloroso. Por mais que eu diga aqui, eu jamais conseguirei dizer exatamente o que aconteceu, porque ninguém consegue explicar nos mínimos detalhes 100% tudo o que aconteceu. A Bíblia faz um resumo do que aconteceu para você ter uma ideia, mas o que aconteceu foi algo muito mais além daquilo que a gente pode imaginar. O que ocorre é que Jesus não teve uma morte comum. A morte dele foi precedida de um sofrimento terrível, sem precedentes na história. Satanás tentou humilhar Jesus e pisar nele. Por isso o inimigo usou homens, mulheres e crianças para insultá-lo, para provocá-lo, para feri-lo. Ele apanhou, ele foi cuspido, despido, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, ele sofreu de uma forma inexplicável, antes da crucificação, entende? Meu amigo e minha amiga, o sacrifício de Cristo relatado em Isaías 53, é algo que só de ler a gente sente o frio na barriga, mas tudo que ele passou foi para salvar você e eu. E eu quero falar mais algumas coisinhas sobre isso, mas para falar eu quero convidar você para chegar mais perto, para vir aqui comigo no meu sofá e nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema e finalizá-lo de uma maneira que você possa crescer ainda mais na fé e no conhecimento. Veja só o que diz Isaías 53. Isaías é um livro considerado messiânico, porque é o livro do Velho Testamento que mais fala do Messias, de Jesus. Isaías 53, versículo número 1, fala assim: quem creu em nossa pregação? Paremos aqui. Isaías está dizendo assim: quem vai crer no que eu vou pregar? Quem vai crer no que eu vou dizer agora? E aí ele continua, e o verso 3 fala assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Olha o verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então Jesus foi traído por Judas, vendido por Judas,
Aí, a partir dali, ele é preso, ele é julgado injustamente, é condenado injustamente. Em seguida, zombando dele, dizem assim: você não é o rei dos judeus? E colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, furando a sua testa, a sua cabeça. Sim, em seguida, colocaram sobre ele uma cruz, a cruz de Barrabás. E Jesus começa a caminhar pela via dolorosa em direção ao Calvário. Foi terrível, mas Jesus sabia o que estava fazendo. O diabo tentou tornar o sacrifício de Jesus o mais doloroso possível. Mas o que o diabo não sabia, ou se esqueceu, era que quanto mais Jesus sofria, mais perfeito era o seu sacrifício e mais completa era a nossa salvação. Jesus morreu na cruz por amor a você e a mim. Ele deu a vida por você e por mim. Ele ressuscitou por você e por mim. Ele voltará por você e por mim. Eu pergunto, será que você tem coragem de dizer não a esse Jesus? Será que você tem coragem de rejeitá-lo? Eu creio que não. Então eu pergunto, você já aceitou Jesus na sua vida? Se você já aceitou, levante a sua mão. Muito bem, parabéns. E se você não aceitou ainda, poderá aceitá-lo agora. Jesus está chamando você para que você o aceite como Salvador, para que você nasça de novo, para que você entregue sua vida a Ele, para que você se batize, para que você possa sepultar a velha vida e começar uma vida nova. Você quer nascer de novo? Você quer passar pelas águas batismais? Você quer dar um testemunho público de que você aceita Jesus? Se você quiser, nós podemos te ajudar. Eu e os pastores adventistas, meus amigos, podemos ajudar você. Nós podemos batizar você. Nós podemos orientar você. Podemos estudar a Bíblia com você. Você aceita estudar a Bíblia e se batizar? Muito bem, se você aceita, levante a sua mão, porque eu vou orar por você. E depois da oração, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa e diga que você é meu convidado especial. Nós vamos te ajudar e você vai nascer de novo e vai começar uma vida nova com Jesus. Levante a mão, vamos orar. Ó Pai querido, obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. Obrigado porque a morte de Cristo, a vida dele, trouxe paz e esperança. Agora, essa pessoa levanta a mão dizendo que ela te aceita, ela quer nascer de novo, quer ser batizada e quer começar uma vida nova. Eu a entrego nas tuas mãos. Abençoe esta mulher, este homem, esta família. Derrama o teu Espírito sobre essa pessoa e ajude para que naquele dia ela, eu e todos nós estejamos preparados para a vida eterna, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.